Um dia histórico, infelizmente, de dor, principalmente para quem é favelado e quem é favelado, quando, de supetão, na última sexta-feira, o presidente legítimo Michel Temer, não só pelas ameaças de retirada de direito à reforma da Previdência, por exemplo, né, via PEC, como também estabelece uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, no qual demanda de alguns auxílios federais há muito tempo. Se a gente pensa o pagamento de servidores, para dar um exemplo concreto que foi de grande veiculação. Muito por conta e fruto desse último período de críticas pesadas, de rebaixamento da sua popularidade e de uma mídia que favoreceu e fortaleceu o que a gente entende de uma sensação de insegurança no estado do Rio de Janeiro pelo período do Carnaval, se legitima esse processo de intervenção federal, que muitas das vezes é colocado inclusive como intervenção militar, porque ele requer fundamentalmente, né, ele age fundamentalmente em cima das forças de segurança. É uma segunda-feira onde eu diria que, fazendo uma alusão a essa chuva que cai, a cidade do Rio de Janeiro chora por mais um corte na carne, né? Esses dias na Maré, a gente conversava no final de semana o quanto que os 14 meses de incursão militar, não só da Polícia Militar, mas do Exército Brasileiro, da Força Nacional, de tanque blindado, e o barulho do tanque ainda é muito latente, que ficava na porta de um dos prédios onde eu morei agora há pouco. Então, esse medo, esse desespero é onde a gente chora, porque corta na nossa carne. A iminência do confronto a qualquer hora. É óbvio que a gente vive numa cidade onde o que é passado é o debate da violência, da insegurança pública. Agora, tem muita resistência, né? Da última semana, na última sexta-feira, após o anúncio da intervenção, frentes de favelas, movimentos sociais, sociedade civil organizada, os poderes, inclusive, que agora estão sendo questionados ou retirados do poder nesse lugar da democracia, como a Defensoria Pública, uma parte do Ministério Público, órgãos que fiscalizam e deveriam fiscalizar as ações da segurança pública, que nesse momento da intervenção são negados, estão se mobilizando. Então, é um lugar onde a vida no Rio de Janeiro fica ameaçada, mas também tem muita resistência. Não é à toa que a gente, não só contra a reforma, contra a PEC, contra a retirada de direito, mas também contra essa mão que vem também de cerceamento e de controle para cima dos corpos favelados e faveladas, a gente vem ocupar a rua. Olha, não só pouco efetivo, pouco eficiente, com pouca transparência, um decreto que é tão genérico que a gente vai ter dificuldade, por exemplo, para ter esses números que a gente hoje obtém, porque antes tinha uma prestação de conta, por exemplo, para o Tribunal de Contas. Então, acho que esse é um elemento importante. Agora, por que eu, enquanto favelada, eu, enquanto vereadora, que sei que desde a minha época no meu pré-vestibular comunitário, quando eu tive que fazer mais pré, porque as escolas da região não me davam condições de estar nas universidades públicas, já sabia que isso era político. 20 anos depois eu te digo porque é político. Uma manobra, para mim, do MDB, que também faz uma manobra, muda de nome para parece que muda a cara, mas vem com perfil de intervenção militar num período eleitoral para salvar esse governo que não só é legítimo, tinha baixíssima popularidade. Acho que fica bem notório o quanto que, se a gente pega os últimos anos, com algumas exceções, salvo engano, de 2013 e 2015, onde teve Jornada Mundial da Juventude e uma outra, acho que os Jogos Militares, as grandes intervenções militares foram em período eleitoral. Assim como, para fazer um paralelo ainda no debate da segurança pública, a derrocada das unidades de polícia pacificadora segue o ciclo também do processo eleitoral. Não é à toa que o Cabral se reelege tão bem com o discurso da militarização, depois de ter feito a chacina do pai em 2007, lançar os UPPs em 2008 e logo na sequência vir com a espetacularização e com a grande sacada, que é isso, a gente precisa de fato reverenciar e pensar quais são as alternativas que a gente tem, daí a mídia independente ser tão importante, quais são as alternativas que a gente tem para mudar essa narrativa. Eles ganham nessa narrativa de que
que o debate é da segurança. Para mim, o debate é da segurança no corpo do favelado e da favelada, aonde vai apertar. Mas, objetivamente, é político. A gente não pode se ausentar das responsabilidades. Desde agora, dessa última intervenção militar no Salgueiro, em São Gonçalo, quando tem mortes, na Cidade de Deus no último período, mas infelizmente também num governo de esquerda, quando ele ocorre na Maré, ou quando a ex-presidenta Dilma sanciona a lei terrorista. Então, assim, desse lugar aonde, de fato, abre a brecha para, ao invés da gente falar de algum nível de política de segurança pública, é possível falar em algum nível de política de segurança pública, se fala de militarização, de ministro da Defesa, de incursões na vida das pessoas, sem considerar o lugar do direito, sem considerar o lugar hoje que a gente espera de um governo de esquerda, por exemplo, de falar de um estado de bem-estar social, de falar de políticas públicas qualificadas, de pensar alternativas reais para o varejo da droga, do menino que está ali, diferenciando, por exemplo, a relação com redução de danos para quem é dependente químico das drogas, enfim. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Agora, é verdade, nesse momento, essa intervenção, ela aprofunda, principalmente pelo fato da ilegitimidade do presidente, o que foi a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, num período atrás. Não é a mesma coisa, mas lamentavelmente foi no governo de esquerda onde, digamos, usando o jargão comum da população, essa porteira começa a abrir, e hoje a gente tem aí não só um temor, mas a iminência, como eu falava anteriormente, quem é que vigia os vigias, né? Hoje, quem presta conta, quem é que, sobre essa intervenção hoje, um governador que é o governador militar, o governador interventor e o governador de outras pautas. Nesse sentido, sim, dentro do governo de esquerda, que ele aprofunda, e hoje a gente tem ainda mais esse acirramento desse nível de violência nos corpos nossos de favelados e faveladas. A gente reclamava antes, questionava antes, e é óbvio que não se trata de dizer de uma conduta de um governo de esquerda ou de um governo ilegítimo. Se trata de defender a vida. Nosso processo de redemocratização agora, inclusive, fica ameaçado do que está colocado, né? Servidor, saúde, caos em várias áreas, e a intervenção é no lugar da segurança, que ajuda ainda mais a controlar o que já vinha sendo controlado antes.